está cheio de tristeza, cheio de dor, cheio de medo. Toda a arma que o diabo tem para usar na vida de uma pessoa: medo, insegurança, tristeza, amargura, isso faz com que as pessoas se tranquem. As pessoas ficam trancadas porque têm medo. As pessoas se trancam porque estão amarguradas. As pessoas se trancam porque elas não têm expectativa de mais nada. Elas se fecham. O Rei dos Reis tinha morrido. Eles caminharam com o Rei dos Reis. Eles sabiam o que ia acontecer, mas o medo cegou eles momentaneamente. Eles esqueceram que no meio da caminhada com o Senhor havia falado: eu vou ser entregue, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou voltar, eu vou ressuscitar. E aí o que botou a memória dele? O que botou as lembranças dele? O medo, a insegurança. Muitas das vezes a gente tem medo de certas coisas que não devíamos ter medo. E muitas das vezes a gente tem medo de coisas que não é para ter medo. É redundante. Muitas das vezes a gente pensa que nós temos um leão bradando contra nós, querendo nos destruir. E não passa de um rato. Nós estamos com medo de ratos. Satanás, na sua vida, rugindo como um leão, não passa de um rato. Ele joga medo na sua mente. Ele joga medo nos seus caminhos. Ele te afugenta mesmo você tendo as promessas do Senhor no seu ouvido, na sua memória. Ele apaga essa memória. O medo, ele trabalha de tal forma na sua vida que você fica paralisado. Quer uma pessoa medrosa? O diabo, ele conhece as suas fraquezas, sabe onde você tem mais medo. É lá que ele vai agir. Ele vai te paralisar. Ele vai botar seus pensamentos. Ele vai colocar pesadelos nos seus sonhos. Os seus sonhos vão se transformar em pesadelos por causa de Satanás. Vocês vão ficar paralisados por causa das armadilhas, das artimanhas do seu inimigo. E você andou com o Senhor. Você conhece as promessas. Você sabe qual é o seu futuro na presença do Senhor. Você já desceu nas águas. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas você tem medo. Você fraqueja. Aonde é para você agir, você paralisa. E aonde não é para você fazer nada, você faz barulho. O diabo, ele transforma a situação e você inverte isso a favor do seu inimigo. E o inimigo está rindo de você e você está lá batendo no peito na situação errada. E na situação onde você tem que confrontar e afugentar, você está aí com medo. Está trancado. E pior que não estavam sozinhos, não. Juntou com um grupinho. Um grupo de discípulos trancados. Um grupo de marmanjos. Tudo homem velho, barbado, com medo. Correndo, afugentado. Eles esqueceram o que Jesus fez. Tudo bem quando o Senhor aparecer no meio do mar da Galileia, andando em cima das águas, daria medo até ninguém ver uma pessoa andando nas águas no meio da madrugada, no meio da tempestade. Mas ele falou assim: sou eu, Jesus. Agora, o Senhor morreu, as esperanças morreram? Não, ele falou: eu volto. Eu volto. Aí, eles estão lá, trancados, paralisados. O Senhor morreu, a esperança morreu, tudo morreu. Morte total, sabotaram os meus sonhos, sabotaram os meus ideais. O diabo está fazendo grossa. Eu estou com medo de uma turma de judeus. E o que é uma turma de judeu quando o mestre dos mestres aparece? O que é uma turma de judeu quando o Senhor dos senhores aparece? O que é uma turma de judeu quando o Criador aparece e fala: eu estou aqui? E pior que eles estavam tão importados nas suas tristezas que o Senhor teve que falar: paz seja convosco duas vezes.
afasta as pessoas. O medo sabota os sonhos de Deus na sua vida. O medo paralisa você. Você para de fazer aquilo que você tem que fazer. Porque Deus, Ele só vai agir aonde você não pode fazer mais nada. Mas Ele quer que você faça aquilo que você tem que fazer. Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer, não. Ele vai esperar. Dá o primeiro passo, que o resto é comigo. O resto é com o papai. Mas você tem que dar o primeiro passo. A fugir desse medo. Quem é o diabo para te assustar? Ele já foi julgado, ele já é derrotado. A sentença dele foi dada lá no jardim do Éden. Não foi lá, não foi só na cruz, não. Desde o jardim do Éden ele já sabia da sua sentença. E ela se realizou quando o Senhor foi lá no inferno e colocou na mão dele a chave da morte do inferno nas mãos. O inferno não pode agir contra a sua vida porque ele não tem a chave da sua vida mais. A morte não pode agir na sua vida porque ela não tem a chave da vida mais na sua mão. Você é mais que vencedor. Paulo falou: nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nada vai me separar do amor de Deus. Nada! Nada te separa desse amor. A palavra diz também que o medo, a pessoa que está aperfeiçoada no amor de Cristo, ela não tem medo, e pelo contrário, ela joga fora todo medo. E os discípulos estavam com medo. Eles viram o verdadeiro amor do lado deles e eles estavam com medo. Mas a alegria veio, porque o Senhor falou de novo: paz seja convosco. E eles se alegraram. Eles viram realmente o Senhor. E a alegria deles voltou para eles. E aí o Senhor soprou o Espírito Santo. Você com o Senhor e o sopro do Espírito Santo é você que põe o diabo para correr. Você com Jesus e o Espírito Santo, você põe seus inimigos debaixo dos teus pés. Você com o Senhor Jesus e o Espírito Santo, você põe a enfermidade debaixo dos teus pés. Você com Jesus e o Espírito Santo, você transforma derrotas em vitórias. Você com Jesus e o Espírito Santo tem sua vida transformada e transforma a vida de todos ao seu redor. É você com Jesus e o Espírito Santo. É você com Jesus e o Espírito Santo e nada mais. E ele falou: o Pai me enviou e agora eu te envio. Eu estou te enviando. E se você perdoar os pecados, eles serão perdoados. Mas se você retiver o perdão, ele será retido. O Senhor, ele te deu uma arma para lutar contra o diabo. Jesus, o Espírito Santo e o perdão. Satanás odeia amor e perdão. Amém, igreja? Glorifique o nome do Senhor.